Gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, que é um Almoçando com a Notícia especial, onde a gente discute a possibilidade sobre todos os aspectos alimentícios, de proteínas, de cura para determinadas doenças e até de se tornar um prato altamente importante na culinária brasileira ou mundial, sei lá, que é o caramujo africano ou caracol africano, uma tese de caracol africano, numa tese defendida pelo Maurício Aquino, que é médico veterinário e que, como médico veterinário, não ia mandar comer nenhum bicho, pode ter certeza que não fosse bom para a saúde, eu tenho certeza disso. E a gente está discutindo isso num âmbito assim absolutamente primário. Nós ainda estamos assim numa brincadeira de dizer um negócio como esse, que é uma tese séria defendida pelo Maurício. Pode ser que daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, a gente discutiu aquele assunto ali, lembra naquele, foi discutido e hoje é isso? É o que é? A evolução da vida é feita dessa maneira, não tem a menor dúvida. Quanto àquele negócio que o Carlos colocou tão bem a respeito dos insetos e outras coisas mais que a gente vê na Ásia, em vários países, né, fontes de proteína, mas que o visual não é muito legal, existe um negócio chamado cultura. A nossa cultura não aceita aquele visual, a cultura deles é brincadeira. Pegar uma saúva enorme daquelas e mastigar a bunda da saúva do jeito que eles fazem, é brincadeira, não é, Carlos? Então é uma questão de cultura também. Nós nordestinos temos uma cultura também da formiga, exatamente, da tanajura, que é muito, porque no interior do estado é muito consumida, então a própria a rã já é uma culinária mais apurada, né? Bem, hoje a gente já tem uma diferenciação. Mais ou menos nessa história. Ora, se nós sabemos que um dos pratos mais caros que existem hoje na Europa é o escargot, isso. Por que nós não podemos olhar então para o nosso escargot de outra maneira? Podemos olhar. Escargot brasileiro. Escargot brasileiro. O africano, dependendo da... Já naturalizado, né? Chegou com passaporte diplomático, não é verdade? Muito bem. Eu estava conversando com o Ricardo. Ricardo, eu queria que você complementasse o que você estava falando a respeito do assunto. Então, é importante, Geraldo, um trabalho como esse do Maurício, já que a gente viu que é um organismo que se prolifera, né, de forma exacerbada, não tem predador, não tem predador. Fechando esse trabalho, confirmando, vai ser muito importante até para controle. Exatamente, pronto. E também para alimentação dessa população, né? Somente a população periférica, onde ele se desenvolve. E pode ser também ser comercializado para essa população. Com certeza. Então, é um trabalho que vem um animal que tem trabalho louco de proteínas muito boa, e havendo essa possibilidade de consumo, desde que sejam atendidas as recomendações de cozimento, desse preparo bem feito, de controlarmos essa infestação. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Por favor, Alder, tá ligado. Entretanto, eu aconselho os restaurantes que forem servir o escargot brasileiro que muda o nome. O cara pediu um prato de caramujo africano. Não dá, não dá, né? Você tem que pedir um outro nome, né? Não dá. Pode sugerir um nome francês, talvez pega até mais. Mas eu do que me dê um prato de caramujo africano. É verdade. Escargot à bourguignon. É o nome, porque, né? Na verdade, tá aqui, ó, o nosso chefe, Júlio César. Júlio, muito obrigado por você ter participado desse experimento conosco. Ele nos manda dizer qual foi o nome da entrada. A entrada foi escargot bourguignon. Esse foi a entrada. Agora, o que nós estamos agora no prato principal é a muqueca. A muqueca mesmo, do caramujo com arroz, acompanhando arroz e farofa de dendê. Certo. Vamos tentar. Aí fica até melhor, né, para você estar no restaurante e pedir um prato desse, né? Você não pode pedir um prato de caramujo. Não, muda de figura, né? E um dia vai pedir. Sim, mas com outro nome, né? Com outro nome. Tem que começar a introdução. Não, o pato de cobra, ninguém pede, né? Exatamente. Deixa eu conversar com a minha querida Luane Macário. Luane, você já deu a primeira garfada. Luane é professora da Faculdade Fama da disciplina Bioética e doutorando em Ciências Sociais e Jurídicas. Você já deu a primeira garfada aí. Você sabe que eu sou onívora, né? Eu como de tudo um pouco. E eu não tenho essa situação, apesar de ter sido vegetariana há 1 ano e meio, com alimentos. Eu acho que salivou
Esse é o ponto. E salivou? Salivou é o ponto. E salivou? E salivou, né? Houve 2 temperos, eu sou bem gustativa. O primeiro tinha bastante azeite, com bastante ervas, então dava um toque assim extremamente francês à alimentação. E o segundo bem brasileiro, uma muqueca. Bem baiano. Bem baiano, então ele, como é algo semelhante a um molúsculo, né? Então ele pega bem os temperos diferenciados. Certo. Não há problema nenhum. Muito bem, mas muito saboroso. O que eu quero conversar com você mesmo é sobre essa questão da bioética em relação ao assunto que nós estamos discutindo aqui. Isso é muito importante. Geraldo, a bioética, biodireito, é uma matéria recente nas faculdades de direito brasileiras. Exatamente. Ela pode-se dizer assim que ela vem substituindo, infelizmente, a matéria de medicina legal, que eu não sei por que retiraram, que estão retirando aos pouquinhos da faculdade. É uma pena. Para quem teve uma tradição de medicina legal, sente assim um pouquinho de saudosismo, lógico. O biodireito, a bioética, ele fala exatamente sobre as questões científicas e as questões relativas ao que acontece com o ser humano e buscam na legislação, baseada na Carta Magna brasileira, né, justamente uma qualidade do ser humano em relação a tudo que se refere ao ser humano, desde a questão da macrobioética, que seria esse assunto que nós estamos falando em termos de meio ambiente, de sustentabilidade, né, sobre a ética do que você utiliza perante a sociedade, né? Como também a parte do que acontece com o ser humano, ou seja, que ponto ele pode ter essas doenças, e a evolução tecnológica também é visto pelo biodireito. Uma matéria muito vasta, que engloba mais de 5 matérias de direito, tanto é que elas são dadas justamente na finalização do curso de direito. Eu me sinto muito feliz porque eu acho que a bioética e o biodireito, ela quebra muito paradigmas com os alunos que vêm numa formação legalista e de repente se lembram que tem que ser mais humanos, né? Menos tecnocratas e sim mais humanos. Na sua cabeça, exatamente de quem tem esse assunto bioética, e encontra uma problemática ou solucionática, não sei, deste assunto, como é que você enxerga isso para o futuro? Um dos aspectos, eu acho assim, nós brasileiros temos uma biodiversidade que realmente todos os países desejam cada vez mais pesquisar, né? A gente tem justamente aquele caso daquele sapo na Amazônia, que simplesmente falam sobre as questões das doenças. Nós temos uma quantidade de plantas no Cerrado que ainda não sabemos, as nossas plantas mesmo do Agreste, que do sertão, é importante que haja cada vez mais pesquisas para comprovar que nem sempre a alopatia é o melhor caminho. Né? Nós temos essa possibilidade como brasileiros pela capacidade de biodiversidade. Né? E você nos fez uma pergunta, que inclusive ao doutor Aldo, não é isso? Quem que seria responsável para provocar essa discussão? Eu creio que a sociedade que provoquem uma reação perante essa situação. Já que ele é em conta, já que ele é barato, por que não repensar no aspecto desse preconceito? Se realmente for comprovado cientificamente que ele não transmite doenças, né? É uma pergunta que eu acho que a sociedade tem que se incomodar. Porque nós estamos tão acostumados a comprar coisas prontas e caras, quando um prato desse nessa entrada seria R$70, como a gente bota o nome dele agora? Se nós estivéssemos consumindo na Europa, um francês. Isso. A bourguignon. Então esse escargot bourguignon francês custaria R$70 a entrada, né? E quanto é que esse nosso prato agora brasileiro poderia custar, fazendo com que realmente houvesse uma qualidade de alimentação em termos de proteínas para a nossa sociedade? 0,800. 0,800. Pois é, aí eu queria colocar isso aqui de uma maneira muito diferente, onde vai entrar o nosso 6º convidado de hoje também. Que, veja bem, na hora que nós descobrirmos que esse alimento, que diga-se de passagem, eu estou comendo aqui, todo mundo está vendo que eu estou comendo aqui com muito prazer, ficou muito gostoso na muqueca, eu diria a vocês que ficou mais gostoso na muqueca do que na entrada, muito mais, muito gostoso. Eu diria o seguinte, nós precisamos provocá-lo como um alimento que alimente a nossa população pobre. Porque se da noite para o dia nós pegarmos um alimento como esse, que prolifera, e transformar, num alimento elitizado, nós não fizemos nada, absolutamente nada. Meu caro João Tude, que é professor da UFAL, não é? Exatamente. E doutorando em administração.
Exatamente. Eu queria que você analisasse tudo isso que nós estamos conversando aqui sobre os aspectos econômicos e sociais. Que papel pode esse alimento que está aí, à vontade, in natura, pode representar para uma mudança de cultura social nas baixas camadas, na camada da pobreza, e o que ele pode representar também economicamente? Bem, inicialmente uma satisfação estar aqui com todos vocês. Prazer Obrigado é meu. pelo convite, Geraldo. Também agradecer Dr. Maurício pelo convite. E de fato é esse o ponto de vista que eu posso abordar a questão, né? É abordar a questão a partir desse ponto de vista da gestão, Isso. a partir da questão social e econômica. E evidentemente quando a gente fala, quando a gente trata desse assunto, que é um assunto instigante, né? Porque esse assunto, na verdade, ele está vinculado com diversos outros assuntos. Com certeza. Né? Que são essas tecnologias sociais baratas de grande impacto. A gente pode tratar essa questão tanto de um ponto de vista da produção para o mercado, ou seja, as empresas e as cooperativas, as políticas públicas, ou enquanto tecnologia social de projetos e programas de desenvolvimento regional. Então, sem sombra de dúvida, o próprio Maurício deixa muito claro que o caramujo africano, ele tem umas características de ter um impacto social e econômico grande, né? Um grande impacto, por sua reprodução rápida, sua fácil adaptação, uma fonte de proteína barata, criação simples, mesmo de maneira extrativista, né? Você pode utilizar essa fonte de proteína na alimentação, né? Mas, como não especialista, né, na questão do caramujo em si, eu gostaria, na verdade, de deixar alguns questionamentos, né? Dentro da administração pública, a gente tem um princípio que é o princípio da precaução. Perfeito. Né? O Maurício traz uma tese, defende essa tese com muito bem, muita consistência, né? Mas ao ler outros trabalhos, a gente verifica que existe uma corrente científica também que se coloca contrário, né? Desde o ponto de vista das políticas de saúde, como também da própria política ambiental e da própria política de alimentação, já que ele pode destruir lavouras, ou seja, se por um lado é fonte de proteína, por outro pode acabar destruindo lavouras, né? Ou não, exatamente, ou não. Mas diante dessa incerteza, será que o que você acredita diante dessa falta de certeza absoluta? Será que essas negativas por parte dos órgãos competentes, legais, ele não estaria obedecendo esse princípio da precaução? Será que isso não poderia de fato liberar agora, sem ter essa certeza, não poderia acabar acarretando um arrependimento? Antes do Maurício responder a sua pergunta, passa esse microfone, pega o outro para você, esse que está aí, passa esse para o Alder, porque o Alder quer complementar alguma coisa para você responder, Maurício. Inclusive, há referências da União Internacional da Conservação da Natureza, dizendo que as espécies invasoras representam a segunda maior ameaça à biodiversidade, perdendo apenas para os desmatamentos. E, nesse caso específico, ela tipifica como um dos atores o caramujo africano. Isso há uma instituição internacional, pegando o gancho que o professor aqui está se colocando. A priori... Deixa eu fazer um parênteses antes de você responder. Porque eu acabo de descobrir qual é a textura na muqueca. Estou falando sério. Quem conhece lambreta aqui? Pois é a textura da lambreta. E vou dizer uma coisa, até chega um pouco perto do sabor. É a textura da lambreta. É a mesma textura da lambreta. Vamos lá, Maurício. Lambreta concorda comigo? Hein? Lambreta eu nunca provei. Não conhece lambreta? É um molusco que tem na Bahia. Tem aqui também, tem outro não. O pessoal usa muito para pesca, né? Muito interessante como o contexto é parecido. Bom, eu gostaria de começar respondendo aos dois, dizendo o seguinte: contra fatos não há argumentos. Certo? Nós estamos num país há 24 anos e até hoje, do ponto de vista de saúde pública, o caracol nunca
produziu uma única enfermidade, quanto mais algum óbito. Do ponto de vista ecológico, eu gostaria de... Se produzir nós 7 aqui, vamos subir amanhã. Do ponto de vista ecológico, até hoje, eu posso até generalizar do ponto de vista de agricultura também, não há um único trabalho no Brasil que cite problemas ambientais ou agricultura, né, ou na agricultura, por conta do caracol africano. Tá? Houve uma manifestação do estado de Sergipe, na região de Boquinha, onde normalmente se planta laranja, que o animal estaria infestando. Eu vi isso numa matéria da Globo, no Globo Rural, só que eles não mostraram em momento algum os prejuízos causados pelo africano. Muito bem. Mostraram sim vários sacos contendo centenas e milhares de conchas de caracol africano misturadas com caracóis nativos brasileiros. E este hoje é o principal problema que nós enfrentamos na área de meio ambiente, tá certo? As empresas de televisão, os jornalistas falam tanto das raridades como se fossem regras, que a população está amedrontada. Não pode ver um caracol, um caramujo, uma lesma, seja nativo ou estrangeiro, que vão lá e pisam dizendo que transmite doença. E hoje nós temos vários caracóis ameaçados de extinção por conta disso. Tá? E isso não sou eu que digo, nós temos um colega no Rio Grande do Sul, o Inácio Agudos, que tem publicado vários trabalhos no exterior, que cita estatisticamente esse tipo de ameaça. Maurício, a gente tem ouvido aqui na mesa o fato sempre da